Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que esteja tudo bem com você, com sua família, seus filhos, seus amigos, que esteja tudo bem no seu lar, na sua casa. Antes de eu começar a falar a mensagem aqui que eu trouxe para vocês, já gostaria de avisar, que se vocês ouvirem barulho de criança, de bebê brincando, saiba que é minha filha, tá bom? Que ela tá ali deitadinha e acabei de gravar agora há pouco, lá no meu Instagram. Quem não me segue lá ainda, o link tá aqui na descrição do vídeo. Me segue lá que eu sempre gravo o meu dia a dia com os meus filhos, tá bom? Segue lá no Instagram, compartilha o link com os amigos para que mais pessoas possam estar me acompanhando também, tá bom? Pessoal, como sempre eu falo, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então hoje eu vim trazer mais uma mensagem para vocês que está na Bíblia e ela vem nos corrigir uma maneira que nós vivemos. E eu gostaria que você me acompanhasse em Efésios capítulo 4 e o versículo 29 ao 32. Esse é o versículo que eu vou ler com vocês. Bom? Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vocês percebem aqui como que é a vida de um cristão? Como deve ser a vida de um cristão? Tem pessoas que fala assim coisas sem sentido, fala da vida dos outros, fala assim, sabe, coisas que não edificam nem a vida dele e nem da outra pessoa. Então aqui, na palavra de Deus, Deus está nos corrigindo uma maneira como vivemos. Aqui está falando para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente palavras que servem para edificação. Por exemplo, alguém chegar em você e falar: olha, não dá mais, não aguento mais. O que você vai dizer para essa pessoa? Você vai falar para ela: olha, larga para lá, esquece isso, deixa isso quieto. E aí você começa a entrar na da pessoa também e falar mal daquela pessoa que ela estava falando. E é assim? Não, não deve ser assim. O que você deve fazer é falar: olha, isto vai passar, nada nesta terra é eterno. Isso é verdade, nada nessa terra aqui é eterno, nada aqui é para sempre. Um dia esse problema que essa pessoa está passando vai ter um fim. Então você precisa edificar, falar palavras para edificação, palavras que vai dar ânimo para aquela pessoa continuar vencendo, continuar lutando aquele problema. Esta é o modo do cristão viver. São essas as palavras que o cristão deve falar. E aqui fala para não entristecer o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, se você ficar falando coisas abobrinhas, como diz o ditado, você estará entristecendo o Espírito Santo. Estará entristecendo a Deus.
Porque o nosso dever aqui nesta terra, como cristãos, é ajudar as pessoas necessitadas, ajudar nas necessidades espirituais, físicas e emocionais. É este o nosso dever aqui na terra, ajudar as outras pessoas com alimentos, com roupas, com palavras de conforto. Às vezes, quando uma pessoa perde alguém, naquele momento, nada, qualquer palavra que falar para aquela pessoa não vai resolver. Eu tiro isso por experiência própria, porque eu perdi meu pai. Então, as pessoas vêm falar para mim, hoje eu estou mais conformada, porque já se passou um ano, né? 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. Então, eu já estou um pouco mais conformada. E outra, eu já estou mais conformada porque conheço a Bíblia, a palavra de Deus, e sei que um dia, quando Jesus vier a esta terra, eu vou ver ele de novo. Vou poder abraçá-lo e ir com ele para o céu. Essa é a minha maior esperança. Mas voltando aqui para a Bíblia, aqui fala que longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Esteja longe de vós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Irá, ficar nervoso, é pecado? Não, porque nós somos pecadores. Aqui neste mundo estamos sujeitos a tudo. Então, ficar bravo não é pecado. Mas xingar é. Xingar é pecado. Você pegar as coisas e quebrar e gritar e xingar é pecado. Você está irado. Você está nervoso e você começa a tirar para fora aquela ira em forma de agressão e machucar as pessoas com palavras. Então, nós devemos pegar esta passagem para a nossa vida e quando alguém vier falar algo para nós devemos engolir aquilo. Eu tenho muito trabalho para isso, muita dificuldade, quer dizer, para isso, porque eu sempre cresci assim, num ambiente que a minha mãe, ela sempre foi assim, o que for de falar, ela fala. Hoje que ela está começando a aprender a lidar com isso e algumas coisas ela já está aprendendo a engolir sem falar nada. Mas eu cresci vendo ela assim, então eu pensei que a maneira correta era assim. Porque a maneira como nós fomos criados é a maneira que nós pensamos que é certo de viver. Mas nós devemos analisar a nossa vida, a vida da nossa família, para ver se está certo a maneira de viver. E eu, com o passar do tempo estudando a Bíblia, eu aprendi que esta não é a melhor maneira de viver, que as coisas resolvidas à base de ira, à base de gritos ou de pancadas, não é a melhor forma de resolver as coisas ou de viver. Só faz piorar. E isso todo mundo fala, que resolver e conversar com raiva não vai adiantar de nada, só vai ficar pior. E você vai ficar com uma má fama. Só piora as coisas pra gente. Então eu estou fazendo de tudo para lidar com isso. Mas graças a Deus, eu já estou 97% já, assim, eu vendo, né, a minha situação de como eu estou hoje e como era antes, estou 97% aprovado. Porque às vezes ainda me vem aquela vontade assim de falar, eu engulo, mas a minha feição não disfarça. Então isso também nós devemos aprender a controlar. E aqui fala, antes, sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu gravei um vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal, sobre o perdão. Você
acha que hoje você cometeu algum pecado, aí você para e pensa assim, não, eu fiz tudo certo hoje, né? Eu levantei, escovei os dentes, não é pecado, né? Eu tomei meu café da manhã, orei, né, antes de comer. Então eu fiz tudo certo hoje. Você acha? Qualquer pensamento que você tenha, passou alguém na rua, que você pensa, nossa, aquilo, essa pessoa, você já pecou. Porque você começa a falar da pessoa em pensamento, mesmo não falando. É uma coisa muito complicada. Mas é melhor você guardar para você do que você falar. Porque se você falar para alguém, essa pessoa vai começar a comentar com você também. E vocês vão começar a ter um diálogo desnecessário. Um diálogo que não vai ter edificação nenhuma, que não vai mudar nada na vida da pessoa e muito menos na sua. Então tenha cuidado com as palavras, com as coisas que você fala. Eu também preciso ter cuidado com as minhas palavras e com as coisas que eu falo. Esta é a vida que um cristão deve ter. Aqui em Efésios 4, 29 a 32, aqui nos ensina a vida que um cristão deve ter. Não falar nada que não edifica outra pessoa, e sim falar coisas que edificam, e ser compassivos com as outras pessoas, ter paciência, ter um diálogo agradável. Quando você for na casa de algum parente, de algum amigo, ter um diálogo agradável. Muitas vezes nós vamos na casa dos nossos parentes ou dos nossos amigos, o único assunto que tem naquele local é falar de alguém, ou da família ou alguém de fora. Quando essa pessoa começar a falar isso com você, mal de alguém, você desvia aquela palavra. Começa a comentar uma passagem da Bíblia que você gostou bastante. Fala, olha, eu gostei dessa passagem, queria compartilhar com você, ver o que você acha. E aí você começa a comentar com aquela pessoa, explicar o que você achou. E isso se torna um diálogo agradável ao Senhor, aos olhos dele. Então, meus irmãos, meus amigos, convido a você a ter mais essa mudança de vida. A aprender a conversar como cristãos. A aprender a dialogar, aprender a conversar, a falar palavras que edificam a vida das outras pessoas e a sua também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine a sua vida e seus passos. Que nós possamos aprender a dialogar com as pessoas, falar palavras que edificam. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E segue aqui no Instagram, no link aqui abaixo. Aqui no link abaixo tem o link do Instagram, do Telegram e também do grupo do WhatsApp, onde nós mandamos vídeos de 5 minutos ou até de 30 segundos para colocar no status. Tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês.